Vamos para uma situação real, prática aí de mercado também. Agora eu quero ligar um equipamento trifásico. No caso aqui eu pus um inversor, mas poderia ser qualquer outro equipamento, poderia ser um motor, um painel, enfim. Então olha só, o que nós temos de partida? Nós estamos conectados numa rede que é 127 220 volts, né? Então 127 na fase mais neutro, entre fases 220 volts, né? Então o menor sempre fase neutro, o maior seria a tensão entre fases. Então vamos lá, eu tenho essa configuração da minha rede existente. O equipamento que eu quero ligar, nesse caso, nesse exemplo, é um inversor. Só que olha só, meu inversor ele trabalha na rede 220, 380 volts. A minha rede é diferente, ela é 127, 220 volts. Então o que acontece? Mesmo eu tendo trifásico aqui, eu não posso ligar esse cara aqui direto na rede. Então eu deixei um exemplo aqui, poderia ser um datasheet, esse é um datasheet de um inversor de frequência, mas poderia ser um datasheet de um equipamento, de um motor. Então vamos analisar esse inversor. Tensão nominal aqui de trabalho, tá vendo essa parte aqui? Então olha o que ele fala para a gente, que esse inversor ele trabalha em 220, 380 volts, e ele trabalha na configuração assim, 3L, que significa 3 fases, né, mais neutro, mais PE, que é terra. Então, 3 fases, mais neutro, mais terra. Essa é a configuração que eu preciso para funcionar. Então é o seguinte, para eu me conectar 220, 380 numa rede 127, 220, eu preciso desse cara aqui, de um autotransformador. O que esse autotransformador vai fazer? Ele vai pegar o meu 127, vai aumentar para 220 e vai pegar meu 220 e vai aumentar para o 380. Então, nesse caso aqui, como que ficaria a ligação? A minha fase A, eu venho, entro no autotransformador, fase B, entro no autotransformador, fase C, entro no autotransformador. Daqui, na saída do autotransformador, eu saio para o meu inversor, fase 1, fase 2, fase 3. Então teria ligado um equipamento, né, usando isso aqui. É só importante ter consciência que quando a gente usa um autotransformador, existe uma perda na rede. Tá bom? Então, às vezes vai aí na casa de 3, 7, depende aí da forma, da distância, mas enfim, existe uma perda. Mas é a única forma de eu conectar um equipamento trifásico, 220, 380, numa rede trifásica 127, 220. Só um outro exemplo. Se o meu equipamento, como esse aqui, é um equipamento trifásico e na minha rede fosse, exemplo, só bifásica, eu não consigo ligar esse equipamento. Eu precisaria ter uma rede trifásica ou também um emulador de uma outra fase. Mas isso fica pronto, mais para frente essa conversa aí. Então é importante sempre a gente verificar como é que funciona o equipamento, que tensão que ele roda, quantas fases, o que eu tenho e como eu vou conectar. E aí a gente pode usar outros equipamentos para facilitar essa conexão.